Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento, né? Meu nome é Guilherme, estamos aqui em mais uma live, né? Para um pouco, né, sobre as tendências da luta de classe no Brasil, né? Tentar é, falar um pouco um pouco mais sobre esse tema, né? Tivemos quem acompanha o canal através do YouTube, tivemos uma entrevista, né, com o professor Mário Maestre, né, que também abordou algumas colocações, e como que a gente tem alguns elementos novos, né, e é sempre bom trazer um pouco mais de uma visão, né, sobre o tema. Eu resolvi convidar o professor Nilton Domingos, né, para poder, né, ele falar um pouco sobre o que ele está pensando sobre a luta de classes no Brasil para agora e principalmente para o futuro, né, sendo que a gente está em tempos bastante complicados. Professor, antes da gente começar com as perguntas propriamente dito, por favor, se apresente-se. Bem, eu sou professor aqui no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Federal de Santa Catarina e aqui eu presido o Instituto de Estudos Latino-Americanos. Também sou membro do Diretório Nacional do PSOL e tenho digamos, já uma certa larga militância socialista. Eu acho que isso é o fundamental. Sim, professor, para a gente começar, né? O Brasil, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, né? O Brasil parece aquela panela de pressão prestes a explodir, né? Com a pandemia, né? Crise sanitária e com a crise econômica. Você consegue enxergar alguma perspectiva para a luta de classes no próximo período? Bom, Guilherme, a tua pergunta é muito genérica, né? No sentido que o que move uma sociedade capitalista é a luta de classes. Então, portanto, ela estava presente durante a ditadura, durante a FHC, Lula, Dilma, Temer e agora também. É, a luta de classes é aquilo que move a sociedade capitalista desde sempre. Não é uma invenção de Marx, nem do marxismo. Eu sou professor de economia clássica. Adam Smith, que é um filósofo moral do século XVIII, ele descobriu claramente as classes sociais. Descobriu, entre aspas. A sociedade para ele estava dividida entre proprietários de terra, trabalhadores e empresários. Davi Ricardo, entre capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra. O Marx é que deu uma feição mais acabada para isso. O problema é que no Brasil a esquerda não pensa mais em termos de classe social. Então, por exemplo, elas ficam dizendo: olha, o Bolsonaro tem um núcleo ideológico, tem um núcleo militar, tem um núcleo. Isso é uma bobajada. Não é que é uma bobajada, Guilherme, é que toma as coisas pela aparência. O que move o governo Bolsonaro é o interesse da classe dominante e de uma coisa hamburguesa que domina o país desde sempre. Tomou uma certa unidade durante o governo Fernando Henrique, se fortaleceu durante o governo Lula, durante o governo Dilma, ganhou mais impulso durante o governo Temer, e agora é o domínio completo, uma coisa hamburguesa, que faz com que eu tenha clareza, Guilherme, de que o governo Bolsonaro ele não é um ponto fora da curva, ele é o próprio movimento da curva. A consciência ingênua no Brasil, que domina a esquerda liberal, cuja cabeça mais evidente é o PT, mas inclui a maioria do meu partido, o PCB, o PSB, o PDT, supõe que o Bolsonaro é um acidente de percurso de uma república que está cambaleante, porque em 2018, supostamente um tosco, despreparado, vinculado com a milícia, com todo tipo de crime, chegou a presidente da República. Essa é uma visão equivocada, completamente equivocada. Então, nós precisamos ter clareza de que existe uma. Ô, Guilherme, o teu som tá ligado aí, tá um barulho imenso, não tô. Tá. Então, é preciso ter uma avaliação de classe muito clara sobre o que está acontecendo. E a classe dominante,
se fartou durante todo isso. Eu estava vendo os dados hoje. Só para dar um exemplo. O latifúndio cresceu no Brasil e concentrou a estrutura fundiária na mão de pouquíssimos. 1% dos proprietários possuem quase 54%, segundo o censo de 17, das terras agriculturáveis no Brasil. Uma brutal concentração de terra. Isso ocorreu particularmente, de maneira acentuada, nos governos petistas, durante Lula, e especialmente acentuado durante o governo Dilma. Quer dizer, o agro, esse agro que é pop, tech, é tudo que está aí, os fazendeiros, esses que se armam, etc., eles se fortaleceram durante todo esse período, e em especial durante os governos petistas. O que está movendo isso? Isso é a própria luta de classes. Então, o que dizer sobre o futuro? É impossível prever o futuro, mas algumas tendências são claras. O sistema político está apodrecido, a república burguesa está podre, na minha visão, não tem capacidade de autogeneração, e as tensões permanentes que o governo do proto-fascista Bolsonaro exerce sobre o sistema político, sobretudo no que ele disse há cerca de 3 semanas atrás, que o exército é a garantia da democracia, no jargão deles. E qual é a força dominante no Brasil, se não para segurar o Estado e o caráter de classe do Estado? O Exército, mais concretamente as Forças Armadas. Hoje mesmo ele está mudando aí o ministro das Forças Armadas. Mas quem está assumindo é o Braga, aquele mesmo que fez a intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Exército tem uma composição hoje altamente vinculada a toda a sua cúpula, e por isso tem mais de quase 8 mil militares nos 3 poderes do Estado, que é uma composição ultra-entreguista, pró-estadunidense, sem vínculo com o nosso povo, globalista, internacionalista, no sentido que é estrangeirizante e que é entreguista, cujas expressões mais acabadas são, naturalmente, o vice-presidente da República, o general Mourão, e o general Heleno, mas há uma quantidade de generais e coronéis, tenente-coronéis, violentíssimo aí. Agora, haverá uma divisão das Forças Armadas nesse aspecto, não no sentido de quebra de hierarquia, no sentido de percepção. E é claro que o período que se avizinha é um período de intensa luta de classe. Queria concluir com isso a primeira intervenção, colocando claramente que a questão aqui é, dado a condição de miséria, o desemprego, que nas regiões do Nordeste chega a mais de 30%, e no Brasil é 22%, como média, e o fato de que 54 milhões de trabalhadores, que representa 50% da população economicamente ativa, recebe até R$600. A hora que nós tivermos uma grande parte da nossa população vacinada e a imunidade coletiva estiver avançada, evidentemente que nós vamos ter grandes protestos. Agora, esses protestos se assemelham a uma panela de pressão prestes a explodir. Ora, na América Latina a gente está vendo que o protesto popular emerge, explode, mas é incapaz de tocar na classe dominante. Os 2 casos mais eloquentes é a Guatemala e o Chile. Mas nós podemos estender para outros qualquer. Então, nós temos que nos preparar. Quer dizer, um protesto popular somente poderia representar algo qualitativamente superior se tivesse, naturalmente, uma condução política. O problema é que os partidos políticos não têm autoridade nenhuma para dirigir nada no Brasil. Os sindicatos estão, por sua vez, historicamente limitados. E é por isso que nós defendemos a criação de uma vanguarda política. Vanguarda é para isso, para os momentos de crise. Acho que esse é o que eu posso dizer sobre a tua questão. Você está com o seu tom desligado. Professor, você falou, né, depois que todo mundo estiver imunizado, as pessoas vão sair para as ruas protestar. Você não acha que isso é meio, não sei, não diria perigoso, né, mas meio complicado afirmar isso, porque ou você acha que poderá existir lutas independente do que a pandemia coloca para o país? Não, eu estou fazendo um cálculo simples. O Brasil deve, hoje, dia 29 de março, ontem ele vacinou 800 mil.
Hoje deve subir um pouquinho, e em breve, eu creio, sobretudo agora que há vacina, o Brasil pode vacinar 1 milhão de pessoas por dia. E tem capacidade para vacinar muito mais. Eu acho que no espaço de 3 meses, se nós fizermos um cálculo de 1 milhão por dia, contando que haverá vacina, é claro que nós vamos ter em 3 meses 90 milhões de pessoas vacinadas. É um cálculo otimista? Não, um cálculo bem modesto. Nós poderíamos fazer muito mais. A política de Bolsonaro foi uma política criminosa, efetivamente criminosa, não uso essa palavra aleatoriamente. Bolsonaro teria que ser julgado por esse crime, porque a escolha consciente que fez de não comprar vacina no momento adequado, não preparar o sistema de saúde para uma pandemia, não orientar a população, isso é uma política que não tem outro nome. Eu não falo isso por agitação política. Isso é gravíssimo. Um presidente da República que é, em grande parte, responsável por esse índice de mais de 300 mil mortos aqui e de mais de 2.500 mortos por dia nos últimos dias. De tal maneira que não creio que eu estou sendo otimista. E, entre outras coisas, podia, desde o 5 de fevereiro, como eu mostrei no meu blog, O Real Não Se Vê, está lá eu dizendo o seguinte: os banqueiros disseram para Bolsonaro, é preciso fazer 3 coisas: vacinação em massa, auxílio emergencial no valor de até 50 bilhões e diminuir o que eles chamam de desregulamentação da força de trabalho, que é explorar cada vez mais. De tal maneira que, desde então, e essa semana ficou claro, Bolsonaro mudou a conduta. Passou a usar máscara, passou a defender a vacina e foi enquadrado pela coesão burguesa. Essa que é a verdade. A coesão burguesa não está, nesse momento, interessada em tirar Bolsonaro. Está interessado em fazê-lo cumprir um ritual e um programa. E ele, como o Paulo Guedes já está defendendo há 2 meses, a vacinação em massa. Então, não é irrealista. Não, eu acho que no espaço de 2, 3 meses, a gente pode ter aí 60, 50, 60, 70 milhões, depende, né? Tudo indica. Eu não falo do otimismo, eu falo da decisão da coesão burguesa, que precisa, porque precisa da vacina para retomar o tema da economia, que esse é o tema central, embora aquilo que nos mais toca imediatamente seja a pandemia, que está produzindo morte. Mas, como a política mudou também nos Estados Unidos, Biden hoje deve ter quase 3 milhões de vacinados por dia. Eles estão absolutamente preocupados com a retomada da acumulação de capital. E aqui no Brasil, banqueiros, latifundiários, comerciantes em especial, não querem nem saber se é cloroquina, se é diagnóstico antecipado, se essas crenças todas que o Bolsonaro coloca aí para ocupar a opinião pública. Eles querem a volta da normalidade porque vacina existe. E eles estão dizendo que precisamos de vacina e já estão declarando, estamos com a ciência. Por isso que eu nunca levantei esse bordão. Então, eu não vejo como irrealismo. Por isso que eu acho que o protesto, ali por agosto, julho, setembro, certamente o protesto popular vai voltar. Sim, então você falou, né, da questão da vacina e na questão da ciência. Então, qual que seria a principal demanda que, por exemplo, a esquerda deveria agitar? Não, a esquerda não tem que agitar uma demanda, a esquerda tem que ter uma definição programática no terreno do socialismo e da Revolução Brasileira. O que a esquerda faz hoje? A esquerda não defende a Revolução Brasileira, ela está preocupada com políticas públicas, ela quer, naquele bordão miserável e vulgar do Lula, colocar os pobres no orçamento, sem se perguntar qual orçamento, esse da austeridade, ou mesmo esse keynesiano que está aí. Isso não é o horizonte da esquerda. A esquerda não nasceu para ser a defensora da justiça social. Isso aí faz o bispo Bergoglio, que está lá no Vaticano. Isso é coisa da Igreja Católica. A esquerda tem que lutar pelo socialismo e pela revolução. Essa é uma questão elementar. Entre outras coisas, porque quando a esquerda se aventou a fazer a defesa da justiça social, mais do que realizá-la, ela acabou fazendo uma digestão moral da pobreza.
e acabou dando para o povo migalhas. Migalhas como o Bolsa Família, que de um programa emergencial plenamente aceitável se transformou num instrumento de dominação eleitoral para Lula, para Dilma e, pasmem, para Michel Temer e para Bolsonaro. Aqueles que defendiam esse programa teriam que reconhecer agora que Bolsonaro os manteve, mas não estão dispostos a essa autocrítica, porque há um certo cinismo eleitoral, um cretinismo parlamentar muito acentuado no que se chama esquerda. A nossa esquerda é uma esquerda liberal, hegemonicamente liberal. Tem o liberalismo de direita, tem o liberalismo de esquerda. O que é esse liberalismo de esquerda? Ele acha que pode melhorar as condições do país, soberania, ciência e tecnologia, cultura, sobretudo a questão da desigualdade no interior do sistema. Está mais do que provado que não pode. Eu dei o dado aqui. No mesmo tempo que os governos do PT distribuíam aquela migalha, que era aquela de gestão moral da pobreza, os chamados programas sociais, eles ampliavam o poder patrimonial, material, econômico e político do latifúndio. Esse mesmo latifúndio que está disposto a se armar e fuzilar e enfrentar a bala o MST. Então, a gente tem que ter clareza. Sim, professor, uma outra coisa que me chama a atenção aqui é em relação à questão do Lula, né? A gente tem um STF que até um tempo atrás estava na linha de frente, né? Não sei se na linha de frente é a palavra mais correta, mas que tinha interesse de prender o Lula. Hoje, né? Soltou, né? O ex-presidente, né? Aí eu me pergunto, né? Estaria essa burguesia preocupada com o próximo cenário que está por vir e quer apelar para o Lula, né, como um cara de contenção entre o conflito de classes? Bom, a burguesia não está preocupada, a burguesia atua todos os dias, através da luta de classe, precisamente. Bom, qual foi a decisão do Supremo? Foi tirar, e dos tribunais, do judiciário, tirar o Lula da disputa de 2018. Da mesma forma, e foi uma decisão política, e agora tomou a decisão política também de colocá-lo na disputa. Tudo que ocorre no mundo dos homens não ocorre por acaso, de tal maneira que aquela decisão jurídica foi política, e essa decisão jurídica foi igualmente política. Portanto, essa concepção segundo a qual estão judicializando a política e politizando a justiça é uma vergonha, isso é um bordão que é verdadeiramente espantoso que alguém diga isso sem ficar roxo, porque nada mais político do que a lei. A lei é política. Eu não tenho nenhuma confiança, mas nenhuma, no Supremo Tribunal Federal, nem quando tirou Lula e nem quando colocou Lula. Esse tribunal é um tribunal que nunca deixou de cometer crimes contra a República historicamente, e contra os trabalhadores em especial. Como não me comove no mais mínimo aquele covil de ladrões que atende pelo nome de Congresso Nacional. As instituições, na minha avaliação, estão completamente corrompidas. Se elas vão cair depois da manhã, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos, eu não sei, mas eu tenho clareza, tal como Getúlio Vargas, quando se suicidou em 54, a resposta da classe dominante só foi possível 10 anos depois, em 1964. Mas ela veio. Nós estamos numa encruzilhada grave. E o tribunal pode ter colocado Lula em função da situação política da classe dominante? Claro, o Lula tem uma folha de serviços prestados para a burguesia tremendo. Como ele mesmo diz, nunca os banqueiros, empresários, latifundiários e comerciantes ganharam tanto dinheiro quanto no seu governo. Olha, isso deveria envergonhar um presidente de dizer. Num país marcado pela profunda desigualdade, em que 85%, 86% da população economicamente ativa ganha até 2 salários mínimos, um presidente que diz isso não é só vulgar, é um capacho da burguesia. E é o que o Lula é. Ah, mas o Lula é diferente do Bolsonaro? Sim, é diferente. Mas, do ponto de vista de classe, melhora a situação objetiva? Melhorou o nosso, dos professores universitários. Mas nós somos uma gota no oceano. Eu digo sempre, meu salário melhorou objetivamente durante o segundo mandato do Lula
e uma parte da Dilma. Nós tivemos que fazer greve contra eles, mas melhorou. Agora, eu não perdi o juízo porque meu salário melhorou. Eu continuei analisando o país e dizendo, o país está afundando. Está afundando por quê? Porque a economia foi internacionalizada durante todo esse período, porque os lucros foram exorbitantes de todos os setores da burguesia, porque houve uma degradação do sistema público de saúde, porque houve uma estrangeirização do território nacional, porque houve o fortalecimento do latifúndio, porque houve envenenamento da comida, porque teve um raquitismo científico e tecnológico, e teve uma alienação da cultura, e eu poderia citar aqui mais uma ladainha de 25, 26 grandes problemas nacionais. A propriedade e o patrimônio ficaram mais concentradas no campo e na cidade, o número de trabalhadores sem terra e sem teto se multiplicou. Olha, isso é verdadeiramente espantoso. O passivo desses governos não pode ser ocultado apenas pela concepção caritativa de uma parte da esquerda. Eu entendo quando um bispo, o Frei Beto, Júlio Lancelotti, essas figuras da Igreja Católica valorizam isso. E não é que isso não me comova. Eu acho que todo gesto de bondade para um brasileiro, um irmão, um camarada, é bem-vindo. Só quando eu estou analisando um governo, um tema de poder, isso não pode entrar no cálculo. Tem que entrar no cálculo como é que se organiza o poder e a riqueza aqui agora. Essa é a função da esquerda. Fora disso, então, se a esquerda vai contar para ser uma espécie de espírito crítico do liberalismo, então, melhor nos retirar para seminários universitários, que têm sido muito inúteis, diga-se de passagem, porque não tocam nos temas nacionais. Mas seria mais digno do que ficar simulando que nós estamos a fim de democratizar o país, acabar com a desigualdade, etc. Nunca se esqueça, Guilherme, o segundo mandato da presidente Dilma, defendido em campanha, está aí os vídeos, pessoas esquecem por conveniência, o bordão seria erradicar a miséria. E ela colocou no Ministério Joaquim Levy que, no espaço de 1 ano e meio, o desemprego passou de 5,4 para 12,8 e nunca mais deixou de crescer. E o desemprego, a recessão, aumentou no governo da Dilma. Ela ganhou do Aécio e deu um tremendo estelionato eleitoral. Prometeu uma coisa e entregou outra. Desde lá, o Brasil não saiu mais da crise. Então, essa é a situação, né? E professor, então eu queria que você aprofundasse mais essa questão da esquerda, você falou da esquerda liberal, queria que você explicasse um pouco mais o que está acontecendo, né? Porque a sensação que eu tenho parece que o Brasil está desabando, né? E a gente tem uma esquerda apática. Bom, esse é o fenômeno mais amplo, não é que o mundo está desabando. O mundo não desaba. Eu entendo a metáfora, mas ela é inadequada. A crise se aprofunda. E com a crise, o país não vai acabar. Essa história que esses políticos dizem, o Lula, estão acabando com tudo. Não estão acabando com nada. Estão tornando o Brasil mais desigual, mais dependente, mais subdesenvolvido. Não é outra coisa. Um país nunca acaba. Uma economia nunca quebra. Quando tem crise econômica, como agora, desde 2017, nós estamos vendo os lucros crescerem e a crise aumentar. Crise e superlucros. A ideia de que a crise não favorece a classe dominante é uma ideia para lá de ingênua, desavisada. A crise, os capitalistas aproveitam a crise, concentram a riqueza, centralizam o capital, estrangeiriza a economia, tem ganhos de produtividade, aumenta o grau de exploração da força de trabalho. Então, agora, qual é o problema da nossa esquerda? A nossa esquerda deixou de ser marxista, portanto, não tem uma interpretação crítica do desenvolvimento capitalista que nós temos aqui. Qualquer autorzinho de quinta categoria vira best-seller. Eu digo sempre, espantado, né? Lá no PNT, o guru do PNT, que redefiniu o ideário trabalhista, é Mangabeira Unger. Olha, isso é uma vergonha. Para quem já esteve lá, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Darcy Ribeiro, uma quantidade de intelectuais gigantescos. Entendeu? Ora, o petismo há muito tempo é decadente em termos morais, programáticos, né? Mas a figura mais eloquente lá é Gessé Souza, quer dizer, se tu pegar aquele livro lá, que não tem nada, aquilo é uma indigência intelectual, entendeu?
Eu digo isso com a seriedade de quem lê os livros, e tem que fazer um esforço para ler, porque são livros antimarxistas, declaradamente antimarxistas. Então, esse liberalismo de esquerda que está aí, ele tem algumas funções. Primeiro, esterilizar o conceito de imperialismo e a dominação imperialista sobre nós. Eu citei aqui, só de memória, sim, tanto Mangabeira como Gessé são dois caras vinculados aos interesses dos Estados Unidos, claramente. Se são orgânicos ou voluntariamente é outra coisa que a gente teria que discutir. Mas quando tu lê a obra deles, os livros, né, não podemos chamar de uma obra, os livros, o que a gente vê? A gente vê algo muito eloquente. A dominação imperialista no Brasil e na América Latina está dissipada. Eu li, inclusive, o último livro do Gessé sobre isso, que é uma vergonha, não recomendo a ninguém perder tempo com isso. E qual é a função? Esterilizar o conceito e a prática imperialista sobre nós. Entendeu? Então, acho que essa é a primeira coisa. Segundo, a esquerda é liberal porque ela não tem uma interpretação crítica do desenvolvimento capitalista dependente, periférico, e eu agrego, rentístico, que se consolidou entre nós. A esquerda liberal, que basta eleger um novo presidente, seja ele o Ciro ou o Lula, as coisas voltam ao normal. Isso é um analfabetismo político e teórico da mais alta gravidade. É perigoso, é uma aventura isso. Nós temos uma avaliação do que está ocorrendo na economia. E todas essas promessas que esses políticos estão fazendo sobre reindustrializar o Brasil, industrialização, etc., não tem a menor condição de fazê-lo dentro da ordem capitalista. Ah, porque a China fez. A China fez uma revolução em 49. Entendeu? Lá não tem uma burguesia quinta coluna, porque o Estado domina, através do partido, das organizações de massa, enquadra a burguesia, manda para a cadeia, fuzila. Lá é um sistema que funciona, e funciona muito bem para os chineses, para o Estado chinês. E a China saiu de 49, que era um país numa condição miserável, para ser uma potência que, em termos militares, em termos crescentemente econômicos, geográficos, populacionais, pode ter a ambição de ser um país hegemônico e rivalizar com os Estados Unidos, tal como fez a União Soviética durante muito tempo. Eles têm os quesitos, quais? Tem a bomba atômica, 2, tem um exército gigantesco, 3, tem uma população escandalosamente grande, né? Mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, cresce a renda per capita de maneira violenta, se urbaniza e disputa a fronte tecnológica, rivalizando e fazendo associações com as multinacionais dos Estados Unidos do mundo inteiro. Então, esse é um projeto, mas só é possível porque teve a Revolução de 49. Pensar o Brasil aqui, com essa classe dominante, com o latifúndio, com os comerciantes, com os industriais remanescentes, e, sobretudo, com o rentismo dos bancos, assaltando o Estado e impondo ao povo uma austeridade fiscal ad eterno, isso é uma vergonha da análise. A esquerda não tem, Guilherme, um diagnóstico da crise e nem uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil. Portanto, ela navega basicamente num apelo moral. Devemos ser bons, devemos ser justos, devemos estar do lado dos pobres, devemos defender o Brasil, mas isso é tudo um bordão abstrato. Ela precisa renascer. E eu não estou comparando com o Partido Bolchevique, o Partido Comunista, o Partido Comunista Cubano, o chinês, nada. Eu estou comparando com a própria história da esquerda brasileira, que foi nos anos 60, sobretudo, infinitamente mais preparada do que a atual. A atual é do despreparo intelectual, que é verdadeiramente espantoso. Eu não quero falar aqui da condição de um professor que está aqui expondo, dando um carteiraço de caráter acadêmico. Não. Eu queimei meus barcos na universidade. Eu cumpro as minhas funções como professor de economia política, cumpro minhas obrigações todas na universidade, mas eu não acho que nenhuma transformação virá dentro da universidade. Por isso que eu voltei, tal como estava lá nos anos 2000, antes do governo PT, na luta política. E agora estou na Revolução Brasileira discutindo esses assuntos e ajudando a construir a Revolução Brasileira. E a esquerda foi, mesmo até durante o processo de democratização, 85 até 95, uma esquerda que guardava algum rigor analítico, teórico. Hoje eu pergunto,
vão, acessem as páginas dos partidos políticos para vocês verem se vocês encontram ali algum refresco em termos teóricos, de linha política, etc. Eu dou 2 exemplos. O plano de reconstrução feito pela Fundação Perseu Abramo do PT é uma vergonha. Não para em pé, mas é uma vergonha escandalosa. Se limita a um elenco de medidas de política econômica, política social, as políticas públicas, que são incapazes de colocar e reconstituir o país. E, de outro lado, o Ciro Gomes, que está propondo que precisa criar uma nova burguesia, no seu livro. Eu li os 2 trabalhos, fiz crítica sistemática, e é verdadeiramente espantoso, né? Até hoje a nossa função era destruir a burguesia. Agora ele está propondo a criação de uma nova. Por quê? Porque a atual, segundo ele, está corrompida e é rentística. Bem, só que eu não posso tirar do bolso uma burguesia. E nem o Estado pode criar uma nova burguesia, menos ainda esse Estado capturado pela coesão burguesa. Uai, como que a gente vai criar uma nova. Nossa Senhora, como que a gente vai criar uma nova burguesia, né, num estágio da uma fase imperialista que o capitalismo está vivendo e numa burguesia que é historicamente capacha ao imperialismo? Realmente é complicado. Mas não é só o problema de o Ciro ter formulado. Como é que o Lula vai incluir os pobres no orçamento se essa burguesia aí está assaltando o Estado o tempo inteiro? Assaltando o Estado através das privatizações, assaltando o Estado através da política monetária, creditícia, fiscal e tributária, e assaltando o Estado no esquema da dívida pública. Olha, eles são insaciáveis. Aquele período do Lula lá correspondeu a um período da economia mundial, da acumulação em escala global, que permitiu para a periferia, a partir da elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais, um certo ascenso. Mas não é o que nós temos agora. Então, tanto o Lula, o Ciro, quanto o Lula estão defendendo projetos que não têm a menor viabilidade política e não colocam o país de pé. E não vão atender as classes trabalhadoras. Eu acho, inclusive, que a eventualidade da eleição de qualquer um dos 2 aprofunda a crise brasileira, porque serão 2 governos que vão frustrar definitivamente aquele resto de esperança que ainda existe num setor da classe trabalhadora, das classes médias, da pequena burguesia proprietária ou não, ou assalariada, que vai se decepcionar profundamente. A crise se aprofunda. Por isso que tem que ter um programa, que é o programa da Revolução Brasileira. Não é mais agora a ideia de criar políticas públicas. Isso faz parte de um período da ingenuidade completa. Aquele que diz política pública se submete a uma razão de Estado. Esse Estado tem dono, é um Estado de classe, é um Estado capitalista. E nós podemos discutir o crédito para a pequena agricultura familiar e o crédito para o latifúndio. Podemos decidir aqui e descer em questões particulares de cada um, né? A política petroleira do Brasil, com a Dilma, ela fez o pré-sal, o sistema de partilha é um sistema entreguista. Isso foi feito pela Dilma. A política agrária, a política agrícola, isso é uma vergonha durante o governo Lula e Dilma. Vergonha não, de apoio total ao latifúndio. O fato de nós termos uma economia cada vez mais concentrada e centralizada no setor comercial, a diminuição das tarifas para importação de todo tipo de produtos, que foi fazendo aquilo que os liberais de esquerda chamam de desindustrialização, significa que o meu computador, a webcam, o meu celular, a lâmpada, são todas produzidas por multinacionais no Brasil. As lentes do meu óculos. Se tu for num dentista, aquilo é tudo internacionalizado. Isso aconteceu como? Caiu do céu? Não, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora. Mas qual é o problema, Guilherme? As pessoas não param para ler os relatórios, estudar. As pessoas, eu quero dizer, não o cidadão comum. Aquele que está atravessado pela busca da sobrevivência, o trabalho, etc., ele não pode fazer isso. Mas os partidos políticos tinham que fazê-lo. Os sindicatos tinham que fazê-lo. Alguns movimentos populares que têm gente liberada para fazer, tinham que fazê-lo e não fazem. Os professores universitários que tinham que fazer estudos críticos, têm condições de liberdade política para fazê-lo, teriam que fazê-lo. Também não fazem. Entendeu? Então, eu cobro, porque eu e um conjunto de camaradas da Revolução Brasileira fazemos isso. Estamos empenhados nessa tarefa. Essa tarefa é grandiosa e muito gratificante. Nós estamos tocando para frente e cada vez com mais empenho, cada vez com mais lucidez, creio, e testando isso aqui no debate público, porque finalmente
Não, eu posso achar as teses da Revolução Brasileira muito boas, mas elas têm que ser sancionadas publicamente. Nós não temos pressa, as coisas estão caminhando no seu devido e adequado ritmo. Sim, professor, agora, você falou que, né, que era, né, dirigente, me corrija se eu estiver errado, do PSOL. Né? O que acontece com o PSOL? Né? O PSOL, teoricamente, surgiu, inclusive, para ser uma alternativa ao PT, mas só que a gente está vendo, né, ainda um alinhamento do PSOL ao PT e um alinhamento do PSOL, principalmente com o Partido da Ordem. Eu queria saber o que está acontecendo com o PSOL. O PSOL navega sem bússola. Aliás, navega com a bússola eleitoral. O PSOL está afetado por um problema. Aquilo que na literatura de Marx e Engels se chamava cretinismo parlamentar. Para não ter nenhuma conotação moral, vou explicar o que. O que era o cretinismo parlamentar para Engels e para Marx? A ideia, segundo a qual os parlamentares e até os partidos que tinham certa importância consideravam que, através do voto, poderiam mudar a realidade. E que, através do parlamento, poderiam construir um mundo melhor para os trabalhadores. Ora, isso é um fracasso. Se tu perguntar qual é a estratégia de poder do PSOL, não vai encontrar. Qual é a estratégia de poder do PT? Tampouco. Do PDT? Tampouco. Por quê? Teve um descolamento importante que o PSOL sofre, porque ele é um partido mais novo que os demais, mas é igualmente nocivo para a sociedade brasileira nesse aspecto. Que quem quer disputar governos, agora, nessa conjuntura que veio para ficar, só se tiver clareza de um projeto de poder. Se não tiver um projeto de poder, não vai conseguir conquistar governos. E se conquistar governos e não tiver um projeto de poder, não vai conseguir manter o governo, como mostram a caída de todos esses governos, da Dilma, do Zelay em Honduras, do João Beltrán de Aristide no Haiti, do Lugo no Paraguai. E isso que, de maneira muito rebaixada, o petismo chama de golpe. Isso não teve golpe nenhum, teve uma destituição e a renúncia do PT em lutar, chamar as massas para enfrentar a direita. Primeiro eles diziam que era um golpe contra o PT, depois diziam que era um golpe contra o povo. Ora, se é um golpe contra o povo, a primeira medida que eles deviam tomar era convocar o povo. Mas eles fizeram o quê? Desceram, lembra? A melancólica descida da Dilma e do Lula na rampa do Planalto. Aquilo é uma vergonha mundial. Só não é maior do que aquela que o Evo Morales fez renunciando, assinando o governo. A Dilma destituiu todos os governos para que o Temer, todos os ministros, para que o Temer entrasse nomeando-os. Ora, é verdadeiramente vergonhoso isso. Significa que foi uma rendição completa à ordem burguesa. Agora, o PSOL, embora tenha diferenças, ora mais acentuadas, menos com o petismo, agora, na nossa última reunião do Diretório Nacional, ficou claro que a maioria do partido não está disposto a renunciar a um acordo com o PT e com o Lula no primeiro turno, percebe? E o Boulos, que é o maior lulista lá dentro, também está nessa aí, está em São Paulo. Não é? Eles estão embalados com a ideia de que o Boulos teve um extraordinário desempenho eleitoral na capital, São Paulo, e que ele vai repetir a dose. Mas veja, Gilmar Tato, o candidato do PT, era verdadeiramente um desqualificado, sérias dúvidas sobre vários aspectos de sua atuação como parlamentar, como secretário, etc. Foi o ponto mais baixo e decadente que o PT de São Paulo chegou. Por que ele não foi candidato? Por que o PT não tinha outro candidato? Porque o candidato natural seria o Haddad, mas o Haddad estava sendo resguardado para uma eventual disputa para a presidência. Muito bem. Agora o Lula está solto. Sabe o que acontece com o PSOL, com o PT em São Paulo? O PT se reconstitui. O número de jovens que se filiam ao PT é gigantesco. Veja, o caminho desse liberalismo de esquerda está bloqueado para nós do PSOL. Esse espaço não é que o Lula retomou, é que nunca deixou de ser dele. Então, quando o Boulos, de forma lamentável, num debate presidencial, chama "Boa noite, presidente Lula", depois hipoteca sua solidariedade de maneira contumaz, lá em Brasília, em Curitiba, e agora vai, inclusive, na conferência de imprensa do Lula, é verdadeiramente uma vergonha para um militante do PSOL. Mas o Boulos faz sua própria cartada, não tem compromisso nenhum com o PSOL. Isso é a minha concepção.
Se tivesse, atuava de maneira diferente. Se tivesse, teria conduta. Então, veja, o que acontece aqui? O PSOL nasceu para ser uma superação histórica, dialética do quê? Do fracasso histórico do petismo. O petismo nasceu como um partido contra a ordem, nasceu do protesto operário contra a ditadura. Teve momentos na história do PT, que tem gente que desconhece, que a esquerda foi majoritária durante quase 2 anos, 1 ano e meio. E o Lula criou um Instituto Lula para fazer política por fora, para passar por cima do partido. O Lula não pensa em partido, não pensa em nada. Lula é um homem do Vaticano, é um homem da Igreja Católica, portanto, manifesta. Não há problema nisso, mas a gente tem que dizer de onde é que é a força dele. E do Partido Democrata nos Estados Unidos. E é claro que é um homem da elite brasileira. Alguém tem dúvida disso? Depois de 14 anos de governos petistas, em que o latifúndio foi favorecido e se cresceu de maneira gigantesca, que as multinacionais avançaram, que os banqueiros tomaram a dívida pública brasileira, meus camaradas, saiu de 740 bilhões para 1,5 trilhão com Lula, e a Dilma colocou quase em 5 tri. Quer dizer, esses governos foram governos da classe dominante. Eu estou disposto a discutir com qualquer um que pense o contrário, mas com base não na fé. Eu gosto, se é de preferência individual, eu respeito. Tem gente que gosta do azul, eu gosto do amarelo, outro gosta do vermelho, eu gosto do branco. Isso aí é gosto, entendeu? Um crê em Deus, eu sou ateu. Isso aí não se discute, mas se for uma discussão científica, clara, sobre o que está acontecendo no Brasil, aí eu quero discutir. Mas aí tem que ser preto no branco. Não pode ser essa conversa mole que eu acho que foi melhor, porque os pobres comeram um pouquinho melhor. Isso é uma redução da política amoral que eu acho inaceitável. E o PSOL, ele une algumas coisas, né? Ele tem um desprezo pela teoria, tem um apreço pelas urnas, e ele não conseguiu, historicamente, romper os limites ideológicos, políticos e programáticos do PT. Essa que é a verdade. Mas isso é mais olímpica, a verdade. Eu não estou anunciando aqui nenhuma novidade que alguém com um pouquinho de análise, observação, não perceba. E o que precisa, então, né, para o pessoal mudar os seus rumos? Bom, precisa entender a dinâmica da Revolução Brasileira, mas ele não fará. Veja, eu não estou aqui para salvar o PSOL. Eu sou militante da Revolução Brasileira. O PSOL é, na prática, uma frente de organizações. Está nós da Revolução Brasileira, está o MTST do Boa, está aí. Isso é uma frente, claramente uma frente. Claro, eu tenho minhas obrigações partidárias e as cumpro. Eu respeito. Não porque eu respeito o PSOL em si mesmo, porque eu respeito a minha militância e o meu compromisso com o socialismo e com a revolução. Agora, eu não estou preocupado nem pensando que existe a possibilidade de converter o PSOL para ser um partido da Revolução Brasileira. O PSOL não será esse partido. Sob atuais circunstâncias, a grande questão é para onde ir? Aquele que fica dizendo, Nildo, o que tu faz aí? Exceto aqueles que ficam em casa lendo Lukács, para querer dizer o que tem que fazer, que não serve para coisa alguma, tem que dizer, tem que dar na lata. E outros, né? Doutrinários que andam por aí. Mas não serve muita coisa. A grande questão é, para onde é que vai? Vai para o PCB, que é um partido cada vez mais identitário? Vai para o PSB, que de socialista só tem o nome, não é nem um pálido reflexo do que foi na década de 50? Vai para onde? Para o PT, que dispensa comentários? Vai para o PCdoB? Vai para onde? Para o PDT, sob a hegemonia de Mangabeira Unger? E também, o PSOL não é cômodo, não há situação cômoda. Portanto, a grande questão não é essa, a grande questão é qual é o caminho da Revolução Brasileira. Isso vale para todos os partidos, e vale para o PSOL também. Eu não sei o que vai acontecer com o PSOL, mas eu não estou preocupado com isso, honestamente. Eu estou preocupado com uma coisa só, como é que está pulsando a Revolução Brasileira, por que ela está em curso, quais são as grandes contradições e antagonismos da sociedade brasileira, e por que nós temos que atuar em consequência, de maneira responsável, de maneira com compromisso revolucionário, organizando a Revolução Brasileira em escala nacional e tendo nas nossas fileiras os melhores militantes. Acho que é isso. Ô, Nildo, em relação à questão dos sindicatos, né, eu queria que você fizesse, né, uma avaliação, principalmente para quem estiver assistindo agora e quem estiver assistindo depois pelo YouTube,
né, de qual que é o papel que os sindicatos estão cumprindo, né, nessa questão da luta dos trabalhadores. Bem, os sindicatos serão sempre fundamentais na luta dos trabalhadores. Bom, eu sou filiado no meu sindicato de professores, apoio a diretoria atual do ANDES, nosso sindicato nacional, participei de greves, de comando de greves, participei de 2 negociações com o ex-ministro Paulo Renato, lá em Brasília, em greve, participei de comandos de greve aqui, coordenei, etc. Então, durante o período que eu, lá em 2005, janeiro, saí do PT, eu continuei atuando no MST, dando conferência nos sindicatos, etc., daqueles que permitiam a minha entrada, porque a CUT bloqueou a minha presença no sindicato, porque eu era crítico da política econômica. Ocorreu algo muito curioso, que fala menos de mim, mais do que aconteceu no sindicato, por isso que eu menciono. Quando a Dilma foi destituída, os sindicatos começaram a me chamar de novo. Aí eu observei algo que foi uma regressão intelectual e política que aconteceu nesse período. Veja, aqueles dizem que os períodos o tempo dos governos petistas era melhor, eles têm que se defrontar com a seguinte questão. No momento em que supostamente foi melhor para os trabalhadores, por causa dos programas sociais, da política do salário mínimo, etc., que não é eu não acredito nisso, mas eu temos que discutir os dados, o grau de consciência baixou. O grau de consciência dos trabalhadores, os petistas têm que enfrentar essa conversa. E todo aquele que tem o Lulinha no coração está disposto a só votar pensando que vai mudar a vida com o voto. O que aconteceu? Naquele período, aquele período foi o nível de mais baixa consciência dos trabalhadores. Imagine, vou dar só um dado estrutural. Quando a taxa de desemprego foi 5,4 com a Dilma, muito importante, hein? A Dilma tinha 5,4 de desemprego, era quase pleno emprego. Bom, se era pleno emprego, tinha algo fundamental. Os trabalhadores podiam lutar pela redução da jornada de trabalho. Mas a CUT, submetida aos ditames do petismo, não arriscava isso. Aquela era a hora de, premido pela demanda, baixa desemprego, alta lucratividade, avançar para a redução da jornada de trabalho. Olha o bom comportamento dos sindicatos. Como explicar isso, senão como parte de uma pobreza intelectual gigantesca? Eu estou falando porque eu convivo com vários sindicalistas e eu observei as transformações que ocorreram lá. Comparando os sindicalistas que eu reencontrei a partir de 2016 com aqueles que eu deixei em 2005, quando saí do PT, era um abismo. Às vezes o mesmo sindicalista tinha sofrido uma regressão intelectual e política gigantesca. Agora, os sindicatos continuam sendo absolutamente importantes, não é? Mas os sindicatos enfrentam dificuldades grandes, né? A primeira delas é agora o alto desemprego. Mas mesmo naqueles setores em que podem avançar, os sindicatos estão precisando de uma nova praxis. E não tem saída no sindicato. Agora não tem. Tem tarefas do sindicalismo. Elevar absolutamente de maneira forte o grau de consciência dos trabalhadores. O trabalho de educação dos sindicatos foi abandonado completamente. Os sindicatos não arriscam nada. Segundo, o sindicato não vai mais mudar a vida do trabalhador lá nas conquistas econômicas, não nessa conjuntura. Eles vão ter que começar a discutir a Revolução Brasileira. O sindicato vai ter que assumir um caráter político que não é financiar deputado, é começar a discutir com a classe trabalhadora a Revolução Brasileira. Aquela ideia de eleger um vereador, um deputado estadual, federal, um prefeito da cidade, que foi muito estendida na base petista e até no meu partido e em outros partidos, isso não resolve mais o problema. Aliás, isso é parte constitutiva do problema. O problema é que o sindicato vai ter que ter uma conduta de crítica e de entender o que é o sistema capitalista. Ou faz isso, ou vai ter uma vida marginal. Sim, sim, professor, eu queria que você falasse, né, um pouco como em relação à questão das mobilizações, né, que ocorrem internacionalmente. Mas antes de você falar isso, tem tem uma fala aqui que eu queria que você respondesse, que eu achei interessante, né, da questão do Paulo Esquerda, né, fala da reforma trabalhista acabou com os sindicatos, né? Ele escreveu aqui para gente
Eu achei interessante o que ele coloca. Eu queria que você comentasse antes de você comentar a minha pergunta. Não, eu estou em completo desacordo com o Paulo. Completo. Isso é uma desculpa. Ora, a reforma trabalhista acabou com os sindicatos. Cabe perguntar, por que os sindicatos permitiram a reforma trabalhista? Tem que inverter. Por que foi possível a reforma trabalhista? Bem, em 2017, lembra de maio, lá em Brasília, Paulo? Paulo Esquerda. O que aconteceu? O Michel Temer tentou uma reforma da Previdência. Sabe o que aconteceu lá? Uma guerra campal. 200 mil trabalhadores tornaram um dia de inferno para a classe dominante. O que aconteceu? Tirou da agenda. Sem luta, vai comer a reforma trabalhista que já está em curso. Mas, agora, nesse momento, o Bolsonaro fez uma reforma trabalhista profundíssima, através de medidas provisórias, etc., que tem que dar conta disso. Não foi a reforma trabalhista que debilitou os sindicatos. A reforma trabalhista foi possível porque os sindicatos estavam débeis. E por que estavam débeis? Porque durante todos os 14 anos de petista não acumularam força, capacidade crítica, mobilização, consciência, poder nas bases, entendeu? Comissões de fábrica. Vamos, Paulo Esquerda, vamos fazer uma análise do sindicalismo nesse período. Foi muito pobretão. Então, eu considero a tua pergunta, mais do que uma pergunta, uma justificativa para uma debilidade que continua agora. Pergunte, se você milita no sindicato, o que está acontecendo nos sindicatos? Acaso as diretorias sindicais estão fazendo curso de formação? Acaso estão trabalhando na base, reforçando convicções? Acaso estão discutindo a Revolução Brasileira? Não! Estão todos de mão dada esperando que o Lula volte para restituir a estrutura sindical. Isso não vai acontecer, o Lula não vai fazer. A burguesia não permite mais. Essa é a questão. Acho que aí tem um problema, meu estimado Paulo Esquerda. Já gostei dele, um cara que é Paulo Esquerda, né? Sim. Mas agradeço a pergunta dele. Eu acho que é uma questão importante, tem que ser pensada, porque eu não concordo. Sim. Professor, para finalizar o nosso papo, está muito bom, né? Queria que vocês falassem, né, um pouco do cenário internacional, né, em relação à questão, né, da luta de classes. A gente teve no ano passado a mobilização dos negros, né, dos Estados Unidos, né, por conta do assassinato do George Floyd. Queria que você fizesse uma avaliação. Olha só, são vários aspectos aí, né? Nós não temos mais as chamadas internacionais comunistas. O que era uma internacional comunista? A organização de todos os movimentos. Tivemos até a terceira, que foi de Lenin, e a quarta, que é uma tentativa dos trotskistas de organizar a quarta internacional do mundo. Ela não tem força, vitalidade hoje. Até o Chaves lançou a ideia de uma quinta internacional. Seria uma extraordinária proposta, só que não vingou. Se não tem um movimento comunista internacional, movimentos sociais, como a questão racial nos Estados Unidos, não podem mover a roda da história. Veja, tem uma grande influência, Guilherme, a questão racial dos Estados Unidos e no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, sabe quanto por cento da população é negra nos Estados Unidos? Menos de 13, situado em 5 estados. Ora, a questão racial na América Latina é completamente distinta. Então, tem um descompasso entre a inadequação completa entre aquela realidade e a nossa. Nós tivemos explosões em toda a América Latina, que lá nos Estados Unidos, agora, a esquerda brasileira, ela está muito dominada pela classe média, e ela está muito dominada, está muito agringalhada. Então, Occupy, lá nos Estados Unidos, tem influência. Black Lives Matter tem influência, mas isso não corresponde à nossa realidade, no mais mínimo. No mais mínimo. O ecologismo de Bernie Sanders, o feminismo de Nancy Fraser e todo aquele, não corresponde às nossas questões. O identitarismo o identitarismo está relacionado a isso?
Sim, tá, mas o identitarismo caiu de boca no chão, não consegue mais resolver nenhum dos seus problemas. Está numa crise tremenda. Cumpriu o seu papel, vai continuar cumprindo como elemento da classe dominante. Que, veja, é preciso deixar claro, por exemplo, o tema da mulher. Nós, socialistas marxistas, temos uma larga tradição de tudo isso que está sendo discutido sobre a mulher, desde a Revolução Russa, passando pela Revolução Cubana, passando desde a Comuna de Paris, se você quiser, passando pela Revolução Nicaragüense. Esse feminismo que se pavoneia aqui com alguns mandatos e é promovido pelas empresas, pelos canais de televisões, tudo lá pela burguesia. Esse feminismo é uma pecinha burguesa. Agora, tem uma coisa fundamental: a emancipação da mulher e as lutas revolucionárias das mulheres é outra coisa. Essa é a minoria. Mas nós precisamos ter uma avaliação que o mundo está vivendo uma crise. Eu queria terminar com isso, que é uma crise cíclica do capitalismo. É uma crise que vai levar à queda do sistema? Não. Por quê? Porque não tem um parteiro aqui, que seria o quê? Um proletariado armado através de uma internacional comunista. Nós não temos isso. Percebe? Aí, como o Samuca está dizendo aqui se pratica um cosmopolitismo vazio. Por isso que a direita acusa de globalismo. O Samuca está certo. O internacionalismo proletário é uma coisa. O cosmopolitismo, que eu não chamo vazio, eu esquento a chapa. Bocó e boçal é outra coisa. Acontece qualquer coisa na Dinamarca, é importado para cá. Qualquer bobagem dos Estados Unidos trazem aqui. É inocência. Mandatos coletivos. Não é sério algumas coisas. Tem que ser tomada com muito. Não é que todo mandato coletivo não é sério. É que as ilusões que despertam, que estão fazendo nova política, estão dentro da baleia. Então, nós temos uma crise gigantesca. Não há indícios de que os Estados Unidos possam sair dessa crise tão rapidamente quanto o otimismo democrata que elegeu Biden, com apoio dos setores republicanos, possa fazê-lo. Não creio. Não há indícios. Eu acompanho para e passo toda semana a situação da Reserva Federal, o Tesouro, as corporações, o Bureau de Estatística dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o otimismo é um artigo em falta. Raro. Ninguém está pensando que possa sair da crise. E o Biden está disposto a colocar mais 4 trilhões, 10 trilhões no espaço de 4 anos. São 2,5 trilhões por ano em infraestrutura. Não é pouca coisa. E eu não vejo a possibilidade de que possa sair da crise. Lá na China tem problemas graves, a Europa igualmente. Na América Latina, na África e no Oriente Médio, isso aqui está tudo jogado para baixo. Aqui no Brasil, nenhuma possibilidade de recuperação da economia esse ano, zero chance, e muito difícil o ano que vem. Muito difícil. Então, a maneira que essa crise, ela está agora, essa crise, os monopólios cresceram, a economia se tornou mais monopolizada em escala global. Percebe? 2 companhias, para se ter uma ideia, uma é responsável por quase 70% do controle dos chips, que permite a gente estar falando aqui. Controle das matérias-primas, determinação dos preços, tudo está ultra monopolizado. Agora é uma economia em crise. Agora, o impacto na periferia capitalista é gigante. E o que o teu público precisa entender, as pessoas que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência, é o seguinte: na crise, as economias periféricas contribuem com uma transferência de valor gigantesca para o centro. E no período de ascensão, idem. Remessas de lucros, dividendos, pagamento de royalties, etc. Um conjunto de mecanismos financeiros, comissões, tudo. Controle dos preços, uma quantidade de instrumentos que empobrece a periferia e enriquece o centro. Não há uma alternativa dentro do capitalismo. A crise pode ser que ela se dissipe em 2 anos, pode ser que ela continue se arrastando com um crescimento muito lento da economia capitalista, 1,5%, 2% ao ano. É muito pouco. É pouco para a classe trabalhadora nos Estados Unidos, é pouco para manter um certo estado de bem-estar social na Europa, e é pouco também para o processo rápido de urbanização que ocorre na China. Então, a economia mundial navega em maus lençóis. Nós precisamos ter um diagnóstico disso feito coletivamente.
Sim. Professor, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu achei que as suas contribuições, assim, para o canal e para as pessoas que estão assistindo, né, a nossa live, o nosso vídeo, foram essenciais, né, foram muito importantes. Você tocou em elementos, assim, fundamentais, e por isso quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Bom, um prazer ter conhecido você, Guilherme. Estou sempre à disposição. A gente se vê em breve. Um grande abraço para todos aqueles que nos prestigiaram aqui com atenção, com suas perguntas, etc. Até breve. Sim, então para finalizar, né, para aqueles que estão assistindo a gente pelo canal do YouTube, peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates e também aqueles que estão assistindo pelo Facebook também, né, curtam esse vídeo, curtam outros vídeos que estão sendo produzidos, né, E quero Guilherme, e agradecer. Guilherme, e acompanhe as teses da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira está lá no todas as redes, acompanhe teses, leia os nossos documentos e até breve. Prazer, Guilherme. Sim, e quero agradecer a Ariane, Ana Carolina, Paulo Esquerda, Savuca, Gleice, Antônio Belon, Gabriel e Jadson, né, que curtiram, e todos aqueles que estão assistindo a gente, né, curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Professor, mais uma vez agradecendo, e fiquem e acompanhem, fiquem atentos à nossa programação do Mesa de Debates, que nessa semana tem bastante coisa que iremos fazer. Até a próxima, pessoal. Fui!